Olá, muito bom dia para você. 2 projetos na pauta do plenário desta semana ainda estão sem acordo entre os senadores. O casamento entre pessoas do mesmo sexo e o limite para estados tributarem o combustível de aviação. Veja na reportagem de Carla Benevides. Pelo texto, a alíquota de ICMS sobre o combustível de aviação não poderia ultrapassar 12%. Hoje, as alíquotas variam de estado para estado e chegam a 25%. O objetivo da proposta de autoria do senador Randolfo Rodrigues é baratear as passagens e aumentar a oferta de voos, principalmente para as regiões Norte e Nordeste. Segundo as companhias aéreas, o gasto com combustível representa 40% dos custos operacionais. Os senadores de São Paulo se manifestaram contra a matéria. O estado cobra a alíquota máxima de 25% sobre o combustível de aviões. O senador José Serra lembrou que, se a medida for aprovada, São Paulo vai perder a arrecadação de recursos que são utilizados em saúde e educação. Retira da educação 125 milhões de reais. Retira. Por outro lado, é importante entender que, abaixando a de São Paulo, que é a mais alta, que é 25%, o que vai acontecer? Mais empresas vão recolher o ICMS em São Paulo. Aumentará a atratividade. Ele, no início do discurso, disse que vai ser perdido tantos milhões para a educação em São Paulo. No meio, ele diz que o mesmo São Paulo ganhará com a movimentação de ICMS com mais voos para lá. É uma contradição em si, no discurso. Como altera um tributo específico, o projeto necessita de 54 votos a favor, 2/3 da casa, um quórum considerado alto pelos parlamentares. Além do ICMS, outra matéria polêmica está na pauta. É o projeto que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. De autoria da senadora Marta Suplicy, o texto altera o Código Civil e reconhece como família a união estável entre 2 pessoas, e não apenas entre homem e mulher, como está escrito atualmente no Código. O texto adapta a lei à decisão do Supremo Tribunal Federal, que em 2011 reconheceu os direitos civis dos casais homossexuais. Há uma mobilização grande da comunidade interessada LGBTI e nós temos que ver a realidade transformadora que hoje o Brasil vive. Na própria Comissão de Justiça, o projeto foi aprovado por unanimidade. Eu não tenho nenhuma dúvida que quarta-feira nós vamos dar um grande passo, finalmente, depois de mais de 20 e poucos anos, aceitando a união entre pessoas do mesmo sexo. A Comissão de Constituição e Justiça deve votar na quarta-feira a convocação de um plebiscito sobre a liberação do uso de armas. Vamos conversar sobre a agenda das comissões com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham. O que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça é um projeto de decreto legislativo que propõe um plebiscito sobre a revogação do Estatuto do Desarmamento. O relator, o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, é favorável à consulta popular e apresentou o relatório na última reunião da comissão, quando esse relatório recebeu um pedido de vista coletiva, ou seja, mais um tempo para os senadores analisarem o conteúdo dessa proposta. Petecão sustenta que, em um tema sensível e importante como a liberação das armas, nada seria mais democrático como a consulta direta à população. Para evitar custos, o plebiscito será feito junto às eleições de 2018. O eleitor deve responder sim ou não a 3 perguntas. A primeira delas: deve ser assegurado o porte de armas de fogo para cidadãos que comprovem bons antecedentes e residência em área rural? A segunda pergunta: o Estatuto do Desarmamento deve ser revogado e substituído por uma nova lei que assegure o porte de armas de fogo a quaisquer cidadãos que preencham os requisitos objetivamente definidos em lei. E a terceira, semelhante à segunda, apenas acrescenta o questionamento sobre a posse de armas, já que a segunda trata do porte. O autor, o Idor Moraes, do PP de Goiás, argumenta que mais de 10 anos depois da promulgação do Estatuto do Desarmamento, a criminalidade não caiu, pelo contrário, os homicídios aumentaram em 20%, chegando a 60 mil assassinatos por ano. Ele defende que facilitar o porte e a posse de armas por cidadãos comuns pode inibir a violência, pois os criminosos teriam receio de encontrar resistência. Fragoso, agora na Comissão de Assuntos Econômicos também pode ser votada uma forma de agilizar a regularização para quem cair na malha fina. É isso mesmo?
Exato. Essa proposta que foi apresentada pelo senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, ela pretende acabar com a espera de quem tem a declaração do imposto de renda retida pela Receita Federal. Hoje, quando cai na malha fina, o contribuinte precisa aguardar que seja chamado pela Receita Federal para apresentar documentos e comprove que as informações estão incorretas ou ainda comprovar que há um erro que provocou a retenção da declaração. O projeto permite que essa pessoa se antecipe a esse chamado, apresente a documentação e mostre a regularidade das suas contas e, a partir daí, ainda tenha prioridade na revisão. Isso evita que a Receita simplesmente notifique e cobre impostos, multa e juros sem intimar previamente o contribuinte para que ele tenha a chance de corrigir as informações. Obrigado, Fragoso, pelas suas informações. Um bom trabalho para vocês aí na rádio. Muito obrigado, um bom dia para vocês na TV. E agora a gente confere a agenda das atividades que ocorrem hoje aqui no Senado. Às 9 horas, na subcomissão do Estatuto do Trabalho, haverá audiência pública sobre terceirização, teletrabalho, aplicativos, trabalho avulso, autônomo e voluntário. Às 2 da tarde, sessão plenária destinada a discursos e comunicações dos parlamentares. E às 6 da tarde, na Comissão de Relações Exteriores, ocorre o 17º painel do ciclo de debates O Brasil e a Ordem Internacional, estender pontes ou erguer barreiras. O tema será o Programa Espacial Brasileiro e o aproveitamento comercial da base de Alcântara, no Maranhão. O que fazer para resolver o problema de segurança pública no Brasil? A violência aumenta a níveis alarmantes e preocupa cada vez mais os brasileiros. No Congresso Nacional, novas medidas estão sendo analisadas para tentar diminuir os números da criminalidade. Nas ruas, difícil achar alguém que não se preocupe com o aumento da violência no país. Não nos sentimos só ameaçados, nós nos sentimos abandonados para as tralhas. Nós não temos paz, nós saímos, a casa é arrombada, os menores matam, é a mando dos grandes. Não é à toa que as pessoas se sentem assim. Os números comprovam. Foram mais de 60 mil mortes violentas em 2016, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quase 4% mais do que em 2015. Como reduzir esses números? O que fazer para melhorar a segurança pública no país? Especialistas e parlamentares têm chamado a atenção para o problema. Se tem uma coisa que se tornou democrática, é a violência. Desde que o crack passou a circular em todas as cidades brasileiras, não existe lugar tranquilo mais. A solução para a violência passa por você conseguir estabelecer educação de qualidade, conseguir estabelecer saúde de qualidade. O que nós não podemos é ficar de braço cruzado, vendo todos os dias a violência se alastrando. Quanto maior é o problema da miséria, nós temos mais soldados recrutados para o crime. Propostas para resolver o problema não faltam. Penas maiores, regras mais duras para saídas temporárias e para progressão de regime e fim de benefícios que atenuam a punição de alguns crimes são algumas sugestões que estão em debate no Senado. Se nós não ajustarmos a legislação brasileira com responsabilidade, sem excesso, para auxiliar no combate à violência, nós vamos conseguir contando os mortos. Uma pessoa, para ficar presa 10 anos no Brasil com a lei que temos, tem que matar 4 pessoas. É por isso também, não é só por isso, mas é por isso também que a gente vê hoje os mais bárbaros crimes acontecendo por nada. Precisamos trabalhar todos os partidos, todas as esferas, federal, estaduais e municipais, para que a gente possa retomar o crescimento e retomar o emprego novamente no país. Outra questão importante é investir na educação e na cultura. Os dispositivos que combatem o crime organizado, que ampliam o efetivo do cerco em torno do crime organizado, deve ser bem recebido aqui. Projetos para melhorar o financiamento da segurança e a distribuição dos recursos do Fundo Nacional também estão na pauta.
Quando o assunto é violência, a posse e o porte de armas sempre viram foco da discussão. No Congresso tramitam dezenas de propostas sobre esse tema. Só na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado são 13. Tem proposta para proibir a compra e venda de armas, proposta para permitir o uso de armas por categorias específicas e até um projeto que prevê a revogação do Estatuto do Desarmamento. Hoje a população está vivendo um clima nervoso e se tiver armado, eu acho que é uma bomba para explodir. Às vezes a pessoa mora em locais isolados, onde fica difícil chegar a polícia. Porque acho que não vai melhorar em nada, se não tiver educação, só vai continuar a violência. Já pensou em acompanhar os gastos do governo com uma obra, por exemplo, por meio de um aplicativo de mensagens como o WhatsApp? É o que propõe o projeto do senador João Capiberibe. A matéria está na Comissão de Transparência. Uma das formas de ficar de olho no gasto do dinheiro público é o Portal da Transparência. Ele até que é bem conhecido. Olha só, eu sei que é um lugar onde você pode observar informações concretas do que o governo realmente está fazendo com o nosso dinheiro. Exatamente isso, Pedro. O portal existe desde 2004, mas será que todo mundo consegue acessá-lo? Meio confuso ainda para as pessoas de menos escolaridade conseguir até ter acesso, chegar até a ele. Eu acho que falta algo que traga mais o povo para perto. A professora Márcia Marques trabalha num projeto que ensina as pessoas a usarem as ferramentas de transparência pública disponíveis no Brasil. Ela explica uma das dificuldades do portal. Não há uma norma de como deve ser o portal. Então, cada portal é de um jeito. E lembra que o portal não é a única ferramenta para conhecer os gastos públicos. A Lei de Acesso à Informação, ela é parceira dessas leis que tratam da transparência, porque a Lei de Acesso à Informação obriga o servidor público, obriga o Estado a responder ao cidadão. Agora imagina se houvesse um aplicativo para celular em que as pessoas pudessem acompanhar os gastos e cobrar o andamento de obras e compras públicas. Esse é um instrumento valioso, precioso na mão do cidadão. Com uma lei que permita o acesso ao acompanhamento de todos os projetos, de todas as atividades do Estado. Pela proposta do senador Capiberibe, um grupo virtual deve acompanhar como está sendo aplicado o dinheiro que o orçamento separou para determinada obra, serviço ou compra pública. O grupo deverá ter representantes da administração pública e das empresas contratadas. O cidadão que quiser entrar no grupo terá de apresentar número do título de eleitor, e-mail, número do telefone. Os portais da transparência devem trazer um atalho para quem quiser se cadastrar nos grupos virtuais. É uma lei feita para o cidadão se aproximar e acompanhar todos os gastos públicos, acompanhar todos os projetos. Quem ficou sabendo da iniciativa até que achou uma boa ideia. É isso que a população hoje de Brasília, eu acho que do Brasil, precisa. Um aplicativo que possa fiscalizar as diferentes instituições, eu participaria com certeza. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.